Olá, boa Oi, noite. Lívia, tudo bom? Como vai, Ronaldo? Tudo ótimo. Bom te Ai, que ver, bom. viu? Bom te ver, ia falar a mesma coisa, que bom te ver, que saudade. Também, também, querido. Tô vendo aí sua camiseta, viu? Mostra aí ela. Mostra. Olha aí, para você, a camiseta e a caneca, Ah, maravilha! Olha só. em Gostei, viu? especial para você. Depois a gente apresenta a Lívia formalmente, mas assim, a Lívia, ela é filha, deixa eu ver, espera aí. Ela é filha, peraí, a mãe da Lívia é filha da madrinha da minha mãe. É esse o rolo. E Oh, bem em assim. janeiro, oi? Encontros de família, maravilhosos. Encontros de família. E em janeiro Gerações. eu tive em Recife com os meus pais, né? E a gente se conheceu em janeiro, né, Li? Isso. Passamos uma tarde junto, que por sinal depois eu quero a receita daquele estrogonofe de camarão. Por favor. Ah, Melhor que o estrogonofe de camarão que eu comi na minha vida. E a gente passou uma tarde no Instituto Brenan, né? Que foi ótimo. foi mesmo. Foi mesmo, foi muito legal, muito bom encontrá-lo, viu? E a gente saber que as histórias das vidas se cruzam lá atrás com outra geração e a gente ressignifica aqui, né? Foi muito Sim, bacana. Eu fiquei bem feliz quando você me convidou para cá e eu fiquei, tipo assim, vibrando da sua, tipo, de fazer, dar sentido, um outro sentido do nosso encontro, né? E da sim, perpetuação. Então, manda um sim. beijo para sua mãe. Cadê Eles Dona estão vendo, Flor? pode mandar. Beijo, ó. Encontro maravilhoso. Vai ficar gravado aqui, ó. Seu filho também teve, ó, a sacada para gravar na história e a gente mostrar para os nossos familiares que seguimos juntos. Tá certinho. Gente, que Lindo. bacana. E como que tá o trabalho aí nesse momento de pandemia? Olha, Já- muito trabalho, né? é, Não é pouco eu, trabalho, eu não, tenho, incrivelmente. sim, eu tenho sentido, parece que eu tenho trabalhado mais, assim, mais do que o normal, do que o que eu estou acostumado. Eu estou bastante cansado, assim, para nós da educação, essa questão do ensino remoto veio como uma avalanche, assim, nos colocou para dar conta de algumas demandas do trabalho da docência, mas de uma demanda administrativa gigantesca, que eu não vejo muita necessidade dela, mas enfim, a gente está bastante sobrecarregado. Vocês voltaram já? Como é que tá essa situação aí? Como é que Aqui, é o trabalho moro, em eu moro em Campinas? Hortolândia, né, na região de Campinas. É, eu vou falar por Hortolândia, as escolas públicas municipais não voltam, tá? Quer dizer, tudo isso é até hoje, né? Porque a cada dia é um decreto novo, uma resolução nova e tudo mais. Porém, liberou para as privadas, desde que elas se adequem aos protocolos de segurança. Inclusive, as instituições de ensino superior privadas também, elas podem retornar. Agora, as públicas não. Né? Campinas estava numa discussão aí, parece que ia voltar o quinto e o nono ano nas públicas, nas escolas públicas, mas enfim, eu não, de verdade eu não lembro se o desfecho, se ia voltar, se não vai voltar, eu preciso ver isso direitinho, tá bom? Uhum. Mas Pois enfim. é. Eu da área da saúde pública e na docência, né? Então também esse lugar mesclo, né? Que tem Uhum, a questão da educação para eu estou afastada para o doutorado, então também esse ano já não ia me demandar sala de aula, né? Estou, né, fechando o uhum, doutorado. Então já ia ficar em casa pesquisando, mas a minha história na saúde pública me colocou num lugar assim impossível de não me colocar para além da tese nesse processo de contribuir, né, na formulação de propostas e de militância também, que eu tenho uma militância na área da saúde, junto com os movimentos sociais.
Então, eu vou fazendo essa triangulação, movimentos sociais, educação agora, né, nessa curta, estou 2 anos só, né, na docência, e saúde, mas isso me demanda bastante trabalho, é um trabalho militante, mas é trabalho, viu? Bastante Sim, trabalho. sim. Vamos começar, Milena? Vamos lá, Vamos? vamos lá. Pessoal, então, assim, de novo, boa noite. É um prazer estar aqui com você, viu, Milena? De verdade, eu estou muito feliz, né? Minha convidada de hoje é a professora Lívia Milena Mello, né? Ela é professora lá do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, da UFRB. Ela é membro do Conselho Brasileiro de Estudos em Saúde, o SEBS, e da Brigada de Saúde da campanha Mãos Solidárias e Periferia Viva. A Lívia também é doutoranda em saúde coletiva da Fiocruz. E o tema da discussão com a Lívia hoje é Educação Popular em Saúde, reconstruindo um projeto democrático de Brasil. Estava conversando um pouquinho com a Lívia antes, essa é a nossa primeira live interdisciplinar, né? Porque a gente vai trazer uma discussão que é da saúde e que nos liga à educação popular. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Lívia, de verdade mesmo, né? Enfim, você tem agora aí de 20 a 30 minutos para poder fazer o seu diálogo com as pessoas, comigo, e na sequência a gente vai batendo uma bola, a gente vai conversando aí então sobre a temática, tá joia? Se você quiser se apresentar novamente, fique à vontade, passo a palavra para você. Então, primeiro, boa noite a todas que nos assistem, a todos, todes. Ao Ronaldo, muito bom estar contigo, né? Uma grata surpresa e uma grata satisfação por esse convite. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, dos nossos encontros geracionais, né? Os nossos pais têm ligações familiares e a gente se reencontra nesse outro momento da vida, dando sentido, né, aos encontros, né? Então, eu acho que você teve um papel muito bacana, né? Essa história de fazer as lives, de dar sentido a esse momento tão cheio de outros sentidos e a gente poder ressignificar, né, eles. Então, eu sou da área da saúde, né? Mas também estou na docência, né, na universidade há 2 anos, então esse diálogo de hoje que o Ronaldo me convidou é bem isso, é um debate, é uma conversa da interdisciplinaridade, né, desse encontro de saberes, de campos de pesquisa e de atuação profissional, militante. Então, eu vou falar de vários dessa sujeita aqui que é várias coisas, né? Eu sou mãe da Sofia, uma menina de 11 anos, que está Linda. aqui, linda, claro, que a Beijo, gente vai falar. Sofia! E a gente está aqui vivendo essa pandemia, né, juntas, né, vivendo todos os perrengues dela, mas também aprendendo nas relações que também nos colocam em conexão de novo em outras dimensões que não estavam colocadas. Então tem a Sofia, eu sou filha de Marcelo e Fátima, que tem aí 4 filhotes, sou casada aqui com Paulo, e eu sou desde 2009 formada em fisioterapia, mas sempre atuei na área da saúde coletiva, né, com política pública. Trabalhei com gestão de política pública e me descobri militante em defesa do direito à saúde como um direito humano universal, e depois nessa interface da saúde com a educação, na formação de trabalhadores, né? Então, venho formando trabalhadores tanto no âmbito do SUS, né? Passei um bom tempo em escolas de saúde pública, e mesmo em secretarias municipais e estaduais, implantando política pública de formação de trabalhadores, né? E mais recentemente, há 2 anos, eu estou na UFRB numa experiência muito interessante que chama um bacharelado interdisciplinar em saúde, né? É uma experiência que eu acho que ela faz todo sentido para mim agora no contexto da pandemia, Ronaldo, porque ali a gente está formando médicos, enfermeiros,
psicólogos, nutricionistas, numa perspectiva de compreender a complexidade da saúde, né? Que a saúde ela não é apenas essa ausência da doença, e que para a gente se sentir bem, para ter bem-estar, e para a gente ser um promotor desse bem-estar, eu preciso entender a saúde nessa dimensão ampla, né? Com e que, portanto, eu não tenho como apenas promover saúde, bem-estar enquanto trabalhador se eu não for beber nas fontes de outros campos de conhecimento, né, de outros campos de prática também. Né? Então, esse trabalhador de saúde que a gente está formando ali no bacharelado interdisciplinar, eu fico muito orgulhosa, porque eu tenho certeza que nesse contexto da pandemia estão conseguindo compreender de uma forma muito clara esse conceito ampliado de saúde, né? Que a gente tem uma história na democracia recente do nosso país, que é uma história a gente tem uma história de negação de direitos, né? A gente tem uma história de escravidão, de extermínio ao povo negro, de um verdadeiro genocídio, né, do povo negro na história do nosso país e de genocídio do povo indígena, dos povos originários. E a gente tem, num processo de abolição, a gente tem a localização desses povos num lugar que vai os levar para as periferias, né? Então, as periferias das grandes cidades, a gente sabe que foi formada por esses povos que foram historicamente explorados, né, excluídos, e que não conseguiram superar essa condição de exclusão até hoje. Né? Então, se a gente vai para as periferias das grandes cidades, a gente vê o povo negro. Né? A gente vê essas pessoas que foram escravizadas, né, outrora, e que, de certa forma, permanecem, né, em relações de trabalho muito precárias, em condições de humanização muito aquém do que a gente possa dizer como uma condição de saúde. Então, para dar o sentido histórico dessa compreensão de saúde ampla que a gente trabalha no bacharelado, a gente vai na história. A gente vai historicizar qual é a história dos povos, qual é a história do nosso país e por que hoje a gente, quando diz que a pandemia está chegando de forma diferente, né, para as pessoas, quando a gente vê nos números uma mortalidade muito maior da população, por exemplo, se a gente olhar para o Brasil, né, hoje eu estava pegando os números, 4 milhões de casos de Covid-19, 127.400 mortes no nosso país, mas como é que isso está distribuído, essas 127 mil mortes? Onde é que elas estão localizadas? Quem é que está morrendo mais, né? E aí, se você olhar para as regiões, por exemplo, que eu acho que mais importante do que olhar o número bruto de mortalidade, a gente tem que olhar o coeficiente de mortalidade. Quantas pessoas morrem por 100 mil habitantes? E o coeficiente de mortalidade, por exemplo, da região norte é de 75,8 para cada 100 mil habitantes, enquanto no sul do país é 32. O que é que esse número nos diz, né? Onde é que está o povo indígena do nosso país? Né? No norte do país, 75,8. Então, os nossos indígenas, mais uma vez, estão sendo os povos que estão morrendo nas epidemias, que estão sendo deixados morrer. Né? E se a gente fosse entrar nesse número mais adentro, lá do Rio Grande do Sul do país mesmo, desse 32,9 por 100 mil habitantes, se fosse olhar quem é que está morrendo, né, dentro da região sul, certamente são as pessoas que estão nas periferias do país, o povo negro. Então, essa epidemia ela tem cor, né? Ela tem classe, né? Então, a saúde ela não pode ser percebida apenas como uma ausência de doença simplesmente. Não é uma questão biológica simplesmente, é uma questão histórica, é uma questão determinada social historicamente, né? Então, dessa perspectiva da interdisciplina, então, eu acho que se a gente for fazer um paralelo com a educação, a gente pode dizer o mesmo, né? Eu não sou a especialista na área de educação, mas as políticas sociais, de uma forma geral, né? Elas têm recortes, né?
elas atendem de forma diferenciada as classes, as pessoas de cores diferentes, de gêneros diferentes. Então, a gente precisa compreender isso, né? Então, para vocês terem, né, para quem não é da área da saúde, tem um momento mais recente na história do nosso país, que foi no pré-constituinte de 88, né? Numa conferência nacional de saúde, onde a gente estava começando a formular o que a gente queria na Constituição de 88 desenhar enquanto saúde, né? E a gente cravou o seguinte conceito de saúde, né? De que saúde é resultante das condições de alimentação. Olha que atual. A fome chegou primeiro do que a pandemia, né? Uhum. Então, a saúde é resultante das condições de alimentação, de habitação, de educação, de renda, de meio ambiente, de trabalho, de transporte, de emprego, de lazer, de liberdade, de acesso e posse à terra e acesso a serviços de saúde. Então, ter saúde não é só ter acesso a serviços de saúde, é ter acesso a essas várias questões, né, várias condicionantes para esse bem-estar poder existir. Então, a gente diz, nesse contexto de pandemia, esse conceito está atualíssimo, né? A gente consegue ver claramente. E aí, na Constituição, a gente ainda vai dizer que saúde, essa saúde, que a gente conceituou na Constituição, é um direito de todos e dever do Estado. E que ela deve ser garantida mediante políticas sociais, mas também mediante políticas econômicas. Ou eu destravo o econômico, para que chegue no social e eu consiga, né, garantir esse conjunto de condicionantes para efetivamente o povo ter condição de estar saudável, ou também não adianta estar lá na Constituição, né? Então, o Ronaldo me chama para conversar sobre isso, né? Sobre educação popular em saúde. Então, acho que a primeira coisa é a gente compreender de que saúde eu estou falando, né? A gente está falando dessa saúde que a gente conquistou na Constituição, né? A gente, povo brasileiro, que lutou para que isso pudesse estar lá. Mas agora a gente está lutando para que saia do papel e seja efetivado, né? E em cada momento da história do nosso país, a gente avançou, retrocedeu, né? E nesse momento, a gente está muito claro de que a gente vive num momento de retrocesso, né? De que a pandemia deveria estar sendo um momento de ampliar os recursos para a área da saúde, enfim, do governo poder, inclusive, ampliar políticas outras, né, de proteção social básica, né? A gente lutou para uma renda básica, né, que só foi garantida de R$ 600 do auxílio emergencial e agora reduz, né, porque a gente tem um lema que a gente tem dito aqui, assim, sem direitos não dá para ficar em casa, né? Sem água não dá para ficar em casa. Com 10 pessoas e 2 cômodos, não dá para ficar em casa. No Nordeste, fervendo a cabeça, com a telha de brasilite queimando, não dá para ficar em casa, né? Então, nas condições de habitação e de vida que o povo está colocado, não dá para ficar em casa. Então, destravar a renda para que as pessoas tenham condição de ficar em casa e garantir as condições mínimas é tudo que a gente não está vendo, né? Então, o governo federal, a gente se pergunta como é que ele respondeu a essa crise, né? A essa crise sanitária. Ele respondeu com o e daí? E daí? Né? Então, com esse e daí, o povo vai voltar, vai para as ruas, com esse e daí as pessoas não botam máscara, com esse e daí as pessoas, enfim, não se protegem minimamente, nem protege o outro, né? E com esse daí, a gente tem um projeto de genocídio, né? Mais uma vez, que chega de forma diferente para os povos, né? E no que diz respeito ao sistema de saúde, ao SUS em si, o SUS ele foi organizado de 88 para cá, de forma que a gente poderia estar dando uma resposta melhor, né? O Sistema Único de Saúde, dentre os sistemas de saúde do mundo, né, o SUS é um dos poucos sistemas universais, onde a gente
paga imposto geral. Você paga um imposto geral e uma pessoa que mora na rua e que vai comprar, que com o seu dinheirinho que arrecadou, um pão, ela paga para a saúde também. Então, a saúde, o sistema de saúde brasileiro é um sistema universal, né, pago com impostos gerais. Então, todo mundo contribui para esse sistema, né? E ele deveria ser retribuído através de serviços, né? O fato é que, hoje, o Sistema Único de Saúde ele está organizado na atenção primária, né? Nos postinhos de saúde, né? Nos ambulatórios, na média complexidade, e o que a gente chama de alta complexidade, que são os hospitais. E nessa pandemia, o que a gente assistiu? A gente assistiu, no início, todo o governo e toda a televisão falava de quê? Vamos ampliar leito, vamos aumentar a UTI, compra respirador. E a gente esqueceu de fazer o básico, né? De colocar o exército de trabalhadores que a gente tem, né? A gente tem 300 mil agentes comunitários de saúde no nosso país. Isso, juntando com os agentes de combate à endemia, 400 mil trabalhadores só entre agentes comunitários e agentes de combate à endemia. Esses trabalhadores, se você olhar, bota aí no Google agora, qual é o tamanho do efetivo de soldados no Exército Brasileiro? É menor do que o nosso Exército de Trabalhadores da Saúde, né? De agentes comunitários, a gente combate a endemia, né? Então, a gente tinha uma condição de estar fazendo um trabalho preventivo, de promoção da saúde, educativo, né? E aí vem a educação como um grande aliado nosso, né? E esse governo simplesmente lavou as mãos, né? Não propôs processos de formação para os nossos trabalhadores, não garantiu o mínimo de proteção para que esses trabalhadores pudessem atuar, né? Na perspectiva da promoção, da prevenção e nessa perspectiva ampliada de saúde, né? Porque esses trabalhadores de campo, de base comunitária, poderiam estar, primeiro, eles precisariam estar se protegendo para proteger o outro. Então, faltou EPI básico, né? Faltou máscara de proteção individual, né? É um item básico, né? Então, o nosso sistema produtivo brasileiro, a indústria brasileira, não girou o seu aparato para produzir o que é básico. E poderia ter sido, e caberia a quem fazer, a girar isso? Né? O mercado por si só? Né? Então, ele não tem interesse. O governo federal deixou de induzir a indústria brasileira a produzir o que é básico e elementar para garantir o trabalho do nosso exército. Eu não gosto muito dessa analogia, mas ela me veio na cabeça há um pouco tempo por me dar conta do tamanho da quantidade de trabalhadores que a gente tem, né, que poderiam estar atuando nessa perspectiva. Então, assim, é um governo que não coordenou e que ameaça os estados e municípios que buscaram coordenar, né? Inclusive dizendo, vamos ocupar, vamos entrar nos hospitais para ver, né, de forma desrespeitosa com os trabalhadores que estão nessa linha de frente. Então, é isso, um governo que optou pelo foco na atenção hospitalar, os vários governos estaduais também, né? Um governo que derrubou o Mais Médico, que também tinha esse propósito educativo, né, de promoção da saúde, né? São 14 mil trabalhadores que a gente perdeu, médicos, né, e que não se repôs, mesmo diante da pandemia, mesmo o governo cubano estendendo a mão para vir, né, nos ajudar, né? Um governo que aumentou a quantidade de recursos legalmente para a Covid, mas que só gastou 30% do que foi destinado até hoje, né, para a Covid. Um país que não tem, basicamente, testes, né? E aí vocês que são da área da educação certamente têm ouvido falar muito. Como é que volta às aulas, como é que volta sem um mínimo de estrutura na escola, primeiro, mas com essa ausência de testes, sem a possibilidade de testar as pessoas para que elas estejam num ambiente onde todos ali foram testados e quem adoecer possa ir para casa. Então, a ausência desses testes também diz, né, de uma falta de coordenação no setor saúde e no setor produtivo para produzir esses insumos, né? E a gente está vivendo um processo que a gente chama de infodemia, né?
infodemia, de ter muita informação, as pessoas estão desligando a televisão. Eu não quero mais ouvir falar em coronavírus. Se está morrendo 100, 200, 300 pessoas, não aguentam mais. Há muito tempo as pessoas desligaram, né? Teclaram numa tecla, inclusive nós, né? Da área da saúde, tem uma hora que você não... E aí essa avalanche de informação, ela é diferente de educação. Então, informação é diferente de educação. E educação é diferente de educação popular, né? Então, a gente tem recorrido a Paulo Freire para desenvolver as estratégias de educação popular em saúde, que não foram feitas pelo governo. Então, na ausência, né, das saídas dos governantes, então é isso. Quando a gente fala de educação popular em saúde, como estratégias de saída, as estratégias que o povo criou, né? Então, desde o início da pandemia, a gente viu, por exemplo, Paraisópolis construindo os presidentes de rua, criando estratégia. A gente viu em várias favelas e comunidades no Rio de Janeiro, o povo saindo, né, inicialmente entregando marmita, entregando cesta básica, fazendo arrecadação de material de higiene, e depois criando outras estratégias na perspectiva educativa. E aí eu queria falar um pouco dessa experiência que a gente está vivendo aqui em Pernambuco. Quando o Ronaldo me chamou, eu disse, vou falar dessa experiência, porque eu acho que é uma experiência que retrata a aplicação desses conceitos, né? Desse conceito de educação ampla e de saúde ampla. Digo ampla porque a saúde, a gente já falou, mas a educação popular freiriana, ela vai dizer que a educação ela é maior do que a escolarização, né? E que ela acontece na família, na escola, né? Inclusive nos serviços de saúde, ela acontece na vida, né? E é dessa perspectiva de educação ampla que a gente está falando aqui também, né? De que o processo de educar uns aos outros, ela ocorre nas relações, né? E de que a educação, ela, na perspectiva freiriana, ela é a arte de formar o ser humano, né? Como é que eu me humanizo? Como é que a gente se humaniza, né? E nessa relação educador-educando, a gente pode se perguntar assim, quem é o objeto, né? Se o educador ele é sujeito e o educando ele é sujeito também, onde é que está o objeto na relação da educação? E aí o Paulo Freire vai dizer que não é o conteúdo, para alguns vai dizer é o conteúdo, e o Paulo Freire vai dizer não, justamente são as relações, né, que se estabelecem entre educador e educando, que é o objeto, né, da educação popular. Então, essas relações né, com a natureza, né, que pode ser de devastação ou de cuidado, né, como essa relação entre as pessoas, né, que pode ser de dominação ou pode ser de solidariedade. Então, resgatar Paulo Freire aqui, resgatar essa concepção de educação, de uma relação entre homens e mulheres, entre sujeitos que se humanizam na relação consigo e com a natureza. E o que a gente está fazendo, né, nesse momento de pandemia? O que a gente está apreendendo desse processo todo? Né? A gente precisa parar para entender essa relação também com a natureza. O que a gente fez para chegar nessa condição, né, de natureza, né? É uma reação da natureza, né, que a gente está vivendo. E se a gente não cuida dessas relações com a natureza e com as pessoas, a gente tende a ter várias outras epidemias, né? Não só epidemias dos vírus, mas as epidemias também da fome, das epidemias que os homens, né, causam. Então, acho que a gente tá voltando ao mapa da fome, né? Justamente por essas relações, e eu acho que a gente precisa reivindicar, retomar os ensinamentos de Paulo Freire para ressignificar essas relações, né, que a gente está colocando aqui como fundamentais para que a humanidade siga, né? E aí
nessa concepção de saúde e de educação, portanto, eu ia falar dessa experiência aqui em Pernambuco que a gente construiu com vários movimentos sociais. Maravilha. Então é isso, Ronaldo. Eu estava falando um pouco da experiência, né? Eu ia entrar nessa questão da experiência que a gente está vivendo aqui à luz da educação popular e à luz dessa perspectiva de saúde ampliada, né? E a gente atendeu um chamado, eu digo a gente assim, ó, porque foi muita gente, né? Eu sou só uma das sujeitas no meio de um monte de gente que dar sentido a essa experiência que a gente chamou de mãos solidárias. Então, a gente construiu aqui uma experiência inicialmente com o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um movimento que já estava com atuação dentro da cidade do Recife, através de um armazém com venda de alimentos, né, agroecológicos, né, das áreas de reforma agrária, e o MST nos chama para atuar dentro do armazém na produção de marmitas para atender a população em situação de rua em torno do armazém. Então, a gente, logo no dia 17 de março, então foi muita coragem, o movimento chamou várias organizações, né, do campo e da cidade, movimento de mulheres, movimentos sindicais, estudantis, ONGs, e a gente criou um verdadeiro restaurante popular. E naquilo ali demandou um protocolo de saúde, nós da área da saúde fomos lá, né, para ensinar as pessoas como se proteger, para, enfim, reorganizar o espaço, para desenvolver estratégias de educação em saúde que pudessem garantir o mínimo de proteção para as pessoas fazerem essa ação acontecer, né? Então, a gente ficou até o mês passado, né, distribuindo 1.200 marmitas dia. É muita comida. 1.200 marmitas dia é muita comida. E a população em situação de rua foi crescendo, 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 e vindo para o armazém. E a gente perguntava às pessoas de onde que elas vinham, muitas vinham do interior do estado, né? Estavam morando na cidade do Recife por falta de comida nos seus municípios e vindo para a capital para comer, né? E a gente ficou, e agora a gente reformulou, o armazém agora produz e faz apenas as rondas de entrega dessa comida, né, para a população efetivamente que mora na rua. E essas comunidades que começaram a frequentar o armazém por necessidade imediata, a gente entendeu que a gente precisava ir aonde elas moram, né? E aí foi quando a gente deu a chave da educação popular. Vamos às periferias, vamos aos bairros para fazer um processo de organização comunitária junto a essas populações. Então, a gente montou as brigadas, e a gente sai desse lugar da solidariedade passiva para a solidariedade ativa, né? A gente começa... Então, é a educação popular, é a prática que também vai gerando novas teorias, novas formulações, e a gente foi entendendo que a gente estava migrando desse lugar para o outro, né? O que seria essa solidariedade ativa? É a solidariedade que não espera baixar a cabeça, agradecer passivamente como um favor, mas que chama as pessoas para refletir o porquê da ausência da comida, o porquê da ausência da desigualdade, o porquê, né, dos problemas sociais a quais ela está imersa. Então, a gente desenvolveu um curso de educação popular em saúde em 3 módulos, a gente cadastrou como projeto de extensão aqui na UFPE. Hoje a gente envolve todas as universidades públicas de Pernambuco na campanha Mãos Solidárias, e a gente tem 50 bolsistas de extensão atuando na formação de agentes populares nas periferias, né? Com esse cursinho, a gente hoje está em 80 territórios, né? A gente formou turmas em 80 territórios do estado de Pernambuco, né? Envolvendo Recife, região metropolitana e o interior do estado. E um curso simples, né, onde a gente traz uma tecnologia de aprender o que é o vírus, como é que ele se transmite, falar desenvolver técnicas de lavagem de mãos usando coloral de cozinha, né? A gente simula que aquilo ali é o vírus e a gente faz a lavagem das mãos, né, dentro de bacias. A gente ensina as pessoas também a fazer soluções de água sanitária na proporção adequada. Enfim, fala um pouco dessa questão de como confeccionar máscara, de como usar adequadamente.
Mas depois desse primeiro módulo, a gente vai para o segundo para discutir saberes tradicionais, como é que as pessoas usam seus saberes tradicionais no cuidado, né, de saúde, no caso de gripe, adoecimento. E o terceiro módulo é bem o módulo que a gente dá aquele salto, que é o módulo que a gente chama Sem Direitos, Não Dá para Ficar em Casa. E aí a gente vai discutir quais são os direitos que a sua comunidade tem como ausência, né? Por que essa comunidade aqui não tem condição de ficar em casa? E o porquê da ausência da comida, das condições de moradia, das condições de diversas que estão determinando esse adoecimento. Então, a partir daquele terceiro módulo, a gente sai com um planejamento de ação. Então, como é que a gente vai organizar? Então, hoje a gente está organizando, por exemplo, são 4 frentes de trabalho. Uma é do alimento, outra é de direitos, acesso a auxílios e a benefícios, geração de trabalho e renda e o eixo da saúde, né? Então, o eixo da saúde, a gente sai com esse curso, com esses agentes formados para fazer essas ações educativas, né? Abordando grupos que estão jogando dominó, para lavagem levam a bacia, ou para entregar máscara, ou para fazer uma farmácia viva num terreno, né, que está ali colocado. E a ação do alimento tem sido o quê? A gente destaca algumas pessoas que participaram desse curso para montar um banco popular de alimento. Então, as pessoas dizem, olha, vai ser na sede da Associação Banco Popular de Alimentos aqui de Peixinhos. E aí, os agentes populares passam nas casas, entregando alimento para as famílias que mais necessitam, mas arrecadando dentro da própria comunidade o que a gente tem falado de solidariedade endógena. Então, a gente está incentivando uma solidariedade da comunidade para com ela mesma. Então, ela envia para esse banco de alimentos e esse banco de alimentos é administrado por essas agentes populares que vão distribuindo nas casas para quem mais precisa. Então, a gente sai de um lugar para o outro a partir da prática. É a praxis, né? Então, acho que a gente está num processo de renovação, de democracia popular, a partir da experiência, né? Então, eu acho que Paulo Freire nos convida mais uma vez, a olhar para o nosso povo, ver o quanto ele é potente, o quanto ele é solidário, o quanto ele é potencialmente, enfim, ele está potencialmente disposto a uma outra sociedade, né? E a gente só precisava reconectar nossas relações, criar estratégias, e não vai vir dos livros, né? Esses dias a gente estava fazendo um curso sobre a vida e obra de Josué de Castro. E aí, Josué de Castro, para justamente discutir essa questão da fome. Então, a campanha também tem feito essas formações políticas, né? Fizemos um curso sobre Paulo Freire, um sobre vida e obra de Josué de Castro, vamos fazer um de Julião semana que vem, começa. E o Josué de Castro diz assim, eu não aprendi na Sorbonne sobre a fome. Eu aprendi nos mangues do Recife, né? Compreendendo o homem como caranguejo, né? Essa relação do homem caranguejo. E eu acho que é isso, a gente não está aprendendo nos livros a reinventar essa democracia e a reinventar, enfim, essa nova sociedade. A gente aprende pisando, né? Se inserindo aonde o povo está, vendo as potências dele e refletindo juntos essas saídas. Então, a gente está construindo os bancos de alimento, isso veio a partir da experiência, né? De que, inicialmente, a gente estava coletando só alimentos da classe média dentro do armazém, distribuindo, por que não dentro da própria comunidade, numa perspectiva onde ela pense, reflita, faça a gerência com a autonomia desse processo, né? E a frente de geração de trabalho, por exemplo, a gente está mapeando as costureiras dos bairros, né? Então, 2 bairros estão com experiência de costureiras. A gente fez uma vaquinha, conseguiu dinheiro, e a partir disso a gente está fazendo cursos de formação com as costureiras, né, de forma associativa, né? E elas estão vendendo para a padaria do bairro, né, para o mercadinho. E também fazendo sistema de troca, né? Algumas dessas máscaras também vão para troque um alimento por um kit de máscara.
Então, tudo isso são experiências, né? E que a gente acha que, assim, não tem... qual é o ponto de partida, né? Da onde parte tudo isso? Acho que parte dos diversos lugares, né? O setor saúde, eu sou da área da saúde, digo assim, ó... E aí, vários lugares a gente está tendo a parceria de trabalhadores de saúde também, né? Do Uhum. posto de saúde que diz, ei, esse curso aí eu quero fazer parte também, faz com Legal. a gente forma as lideranças e tem várias experiências, né? Algumas a partir de lideranças que já tinham história de atuação nos seus bairros, outras de trabalhadores de saúde que dizem a gente quer se instrumentalizar porque o governo não nos instrumentalizou e a gente quer se formar com esse curso que vocês bolaram aí, mas a gente quer se engajar também nas ações de solidariedade, nessa perspectiva ativa aí que vocês estão falando. Então, assim, tem muita gente, sabe, se somando, de movimentos sociais, do campo da cidade, dos setores diversos. E aí eu fiquei depois, hoje você me chamou para esse debate, eu falei, nossa, né, a potência do que seria, do que será também isso a partir do setor educação, sabe? Eu acho que a escola vai ser demandada também para esse saber da área da saúde, né? Sem dúvida, não vai dar para voltar às aulas, seja em que tempo fosse, não é agora, lá na frente, quando os números de casos reduzirem, mas o fato é que a gente precisa trocar saberes, né? O saber do campo da saúde com o saber do campo da educação. A gente tem advogados e assistentes sociais nessa brigada de direitos indo para as comunidades e a gente passa carro de som. Hoje vai ter uma brigada de direitos, vai estar no banco de alimentos. Se você não destravou seu auxílio emergencial, se você está com problema no INSS, aqui o pessoal vem, e tudo de forma solidária. Então, essa brigada de direitos, né, que destrava também algumas coisas que são direitos básicos da assistência social, também estão ocorrendo, e às vezes está dentro da própria comunidade, né? Alguém que está formado em direito, está formado em serviço social e que quer ajudar, e a gente acolheu, a gente conseguiu dar caminhos para isso, e eu acho que a gente tem que agora partir desse lugar da solidariedade ativa para esse caminho da formação que cobra do Estado, né? De cobra do Uhum. Estado o seu papel, porque esses bancos de alimentos não vão ficar de eterno sendo alimentados pela população de forma solidária. Ela vai compreender também de que é preciso retomar políticas públicas, como a gente conquistou o PNAE, Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, né? Então, cada movimento social que se soma não está ali à toa, ele sabe onde quer chegar, né? A gente sabe que o Estado tem um papel e que essas políticas públicas foram cortadas e elas precisam ser retomadas, mas o povo precisa ter consciência, né? Porque se a cidade, se o campo não planta, a cidade não janta, né? E os agricultores estão plantando e a cidade vai comer se a gente tiver política pública que garanta renda para esse agricultor poder alimentar esses bancos populares de alimento, que foram construídos pelo povo, mas que vão precisar ser abastecidos com recurso público, porque é um recurso nosso, né? Então, também a nossa formação é nesse sentido, né, de que a gente aponte caminhos a partir das nossas experiências concretas, né? Então, é isso. Reinventando a Olivia, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, assim, o quanto que Paulo Freire nos ajuda a pensar a escola nesse momento pandêmico, né? Quando você está me trazendo que não, o objeto de estudo não é o conteúdo, mas são as relações humanas, né? Eu fico me perguntando assim, por que a escola ainda está presa ao conteúdo? A gente está vivendo um momento de pandemia e o planejamento ele tem que ser feito a partir sei lá do que, da fotossíntese da raiz quadrada, de tudo aquilo que não faz sentido para aquele que aprende nesse momento, né? E assim, e o quanto que Paulo Freire nos traz dessa relação de uma educação humanizada mesmo, né? De olhar para o outro e fazer disso o nosso objeto de estudo dentro da escola, o quanto que isso está tão atual nesse momento. Assim, você me fez pensar muita coisa aqui agora. Eu queria te trazer uma pergunta da Giovana. Ela está perguntando como que a população vem se engajando nesses processos formativos. E se você quiser comentar também a minha colocação, fica à vontade.
Olha, assim, para nós, a gente criou, eu depois vou mandar um linkzinho desse material que eu falei, do curso de 3 módulos que formou agente popular de saúde. Tá, eu vou colocar na descrição do vídeo do YouTube, tá? Certo. Chama campanha mãosolidarias.org, aí /agentes, né? Nesse site, a gente tem lá. Então, a gente primeiro chama as pessoas para serem esses agentes populares de saúde, né? E tem tido uma boa aceitação, né? Ao ponto tal que é isso, a gente está com 80 turmas, né? Então, as pessoas querem, elas ligam, elas procuram. Olha, eu vi vocês na internet, nas redes sociais, como é que faz para abrir uma turma de agente popular aqui? Então, elas têm participado, a gente tem envolvido um monte de gente na formação também, e a gente deu um salto, né? Assim, depois de... A gente começou essa experiência do agente popular de saúde em maio, né? A gente ficou no Armazém do Campo com as marmitas de março até maio, e 1º de maio a gente começou essas ações nas periferias. E aí, a Uhum. gente, de maio para cá, a gente já destacou algumas lideranças, né, desses bairros, e a gente tem um curso de aprofundamento, de aprofundar a formação, que é um curso de educação popular. E aí a gente vai abrir Paulo Freire e estudar, né, bem mais a fundo, e aí tem sido muito rico, porque a gente está num processo de que essas pessoas que já tomaram a frente do processo, sim, apropriem dessa teoria e compreendam que tudo aquilo que ela está fazendo tem um alicerce, tem um horizonte, que é um projeto popular, né? Que Paulo Freire deixa com todas as letras, né? Entre opressores e oprimidos, a gente cria um método, que é um caminho, e a gente tem um horizonte onde a gente quer chegar. E aí a gente vai construindo essa formação. Então, assim, as formações pós esse curso, elas estão sendo pensadas no processo. A gente começou com esse curso de educação popular, como um segundo passo, mas já tem, por exemplo, o pessoal da comunicação que está envolvido na campanha, já tem também um processo de destacar algumas pessoas que têm o perfil de comunicadores popular. Às vezes é né, as turmas de agentes populares de saúde, eles mesclam gerações. Então, às vezes, tem gente ali que você pega, nossa, um baita comunicador popular, né, um jovem criativo, que já veio da cultura, que só precisava, e a gente tem um curso de formação de comunicadores popular, com parceria com o curso de comunicação da UFPE, né, a gente está com um curso que deu 3.000 inscritos online, entre teoria e a prática tem a parte de instrumental também, de ensinar a fazer um spot de rádio, a fazer um roteiro de programa de TV, enfim, uma matéria de jornal. Então, a gente tem várias formações, na verdade. Você está me perguntando como é a adesão à formação, a gente tem se dado conta de que os públicos necessitam de formações diferentes, as pessoas que estão envolvidas necessitam e pedem formações diferentes. A gente partiu dessa da educação popular para as principais lideranças, mas a gente está começando a desenvolver na parceria com as instituições formadoras e com o Brasil de Fato também, que é um jornal popular que está aqui também a serviço, ele também tem sido um protagonista bem bem ativo nessa formação de comunicação popular. E é isso, o curso de agrárias da Rural chegou junto agora, eles estão junto com as ONGs, com algumas ONGs e com o MST, desenvolvendo cursos de hortas suspensas, hortas urbanas. Então, assim, a gente está desdobrando um monte de coisa nessa história, sabe? De várias outras formações, tanto instrumental, mas política sempre de fundo. Tá. Ô, Lívia, a Josélia Lages está trazendo para a gente. Será que se desistirmos de representantes políticos, o povo mesmo não conseguiria se autocuidar? Pois ao longo dos anos o povo cria novos caminhos para cuidar-se. Olha, eu acho que a gente precisa entender a representação política, né? Como um passo, não é o todo. O problema é que a gente transformou esse passo no horizonte, né?
Mas o povo, ele se cuida, ele cria estratégias de organização. Se o povo consegue sair, né, encontrar suas saídas, né, para as crises, né, para a humanidade, né, independente desses representantes políticos, né, eleitos, enfim. E eu vejo assim, sabe, que essa democracia representativa ela é uma gota dentro de um processo imenso, né? Então, acho que a gente precisa apostar muito no nosso povo, né? Eu acho que a gente tem, às vezes, coloca dentro de um pacote só o povo brasileiro como um povo conservador, como um povo... Não, calma lá. Somos a maioria de pessoas que encontraram saídas em tempos muito difíceis, né? E que tem essa memória histórica e que precisa ter as oportunidades também dessa chamada para reflexão, para uma ação, né, direcionada. E eu acho que tem memória histórica. Em cada bairro que a gente entra aqui, chega uma pessoa muito jovem, 2, 3, assim, para fazer a formação de agente popular, e 4 que vão contar a história do bairro, que vão contar o que já teve de conquista social, né? Que vai falar, olha, a gente já teve programa social que nos atendeu assim, assim, assado, a gente já desenvolveu essa experiência aqui de organização do bairro. E aí, então, assim, tem memória viva, histórica no seio do povo que a gente precisa mais chamar, né? E junto com essas pessoas refletir o processo atual que a gente está imerso, chamando essas novas gerações para resgatar valores, resgatar processos também de caminhos já construídos, e eu acho que, Josélia, eu acho que a gente tem que apostar mais nisso, apesar de não descartar, eu não descarto a democracia representativa como um todo. Eu acho que ela é pontual dentro de um processo amplo, e principalmente agora, né? Como é que a gente reconstrói esse país que está entregue a um governo, enfim, submisso ao governo norte-americano, que está entregue a um governo genocida, né? A um governo, a um desgoverno desse. Como é que a gente supera? Né? A gente supera com o povo e renovando essa noção de democracia, para sair dessa noção de democracia representativa para uma democracia ativa, participativa, mas a gente vai precisar ainda, né, se utilizar e não negar. Estamos aí no meio de um processo de eleição e tem um monte de liderança também que só vive disso, né, que está preocupada só com isso. Né? Inclusive do nosso campo, desse campo que pensa a transformação radical da sociedade, mas está bem preso nisso. Então, acho que a gente vai ter que ir conjugando, porque o novo surge também, né, desse reconhecimento também de outras gerações que lutaram, né, mas a gente renova. Né? Essa é a ideia, renovar. Renovar para recolocar a democracia no lugar de uma democracia ativa e participativa, né? E a educação tem um papel fundamental nisso, né? Sem dúvida. Lívia, eu acredito muito também que ações de resistência como essa do projeto que você trouxe aqui para a gente, né? Que essas ações de resistência elas ecoam e que chega uma hora em que elas atingem o poder público de alguma forma. Não necessariamente nesse momento em que a gente está vivendo, não necessariamente nesse contexto, mas os governos, eles também são volúveis, eles também mudam, né? E essas vozes, essas ações de resistência, de militância, em algum momento elas ecoam e por algumas pessoas do poder público elas também são ouvidas. E eu acho que a beleza da vida e da criação das políticas públicas, ela também está um pouco nesse jogo, né? Está nesse interim da criação que vem da base junto dessas ações de resistência. Em alguns momentos a gente tem que ir para cima também, não tem escolha. Né? Aí eu lembro de Bacurau, entendeu? Em alguns momentos, não tem como, assim, aí você tem que ir para cima e ir armado.
né? E cada um sabe a munição que precisa carregar nas costas para peitar. Então, mas eu acho que essas ações elas são necessárias, né? As nossas práticas de resistência e de militância elas são necessárias porque elas ecoam em algum momento da história. Você está trazendo tanto a história, né, como um elemento importante para a compreensão desses sujeitos que somos, né? Então, ações como essas são importantes porque elas marcam um lugar na história. Uhum, verdade. Verdade. E essa nossa conversa de hoje não tem como, o tempo inteiro fica passando na minha cabeça a história da minha avó, de retirante, porque vocês conhecem essa história, conhecem vivamente, né, essa história. A nossa família retirou-se do seu lar, das suas relações, né, foram expulsas sem saber o quanto é isso que estava em jogo, né? Expulsar os povos dos seus lugares de afeto, das suas relações, às vezes mais intrínsecas de família, e ter que abrir mão. E eu espero que a gente não tenha que viver isso de novo, que a gente construa resistências aqui, sabe? Não queremos ver o Nordeste mais uma vez migrando, né, para o Sul e Sudeste, e que a gente construa aqui, a gente construa aí, mas a gente construa uma rede, né, de pessoas de solidariedade ativa para que os povos consigam ficar e serem felizes, né, com saúde, né, nos seus locais. Vai demorar, viu? Eu acho que a gente, ou não, né, porque a história também é assim, mais uma vez a história, né? Às vezes ela tem surpresas e elas fazem a reviravolta. Infelizmente, a gente viveu uma reviravolta recentemente bem ruim, mas quem esperava que a gente estaria nesse lugar? E a reviravolta pode vir para outro lugar, né, que a gente faça acontecer isso também, porque é muito retrocesso, né, de perseguição ao nosso povo e de formação, né? Estão fazendo uma formação ideológica de que como se tudo que tivesse colocado não tivesse, né, o dedo desse desgoverno, e tem. Né? Tem. Esse projeto genocida ele é arquitetado. Né? Ele é arquitetado. Né? Vamos falar do ministro da Saúde, cadê ele? Né? Cadê ele? Não é à toa, né, que no momento de uma pandemia global, em que todas as nações estão preocupadas com a saúde dos seus povos, a gente não tem ministro da saúde. Então, assim, é mais escancarado que isso para dizer que é um projeto genocida, para mim, impossível. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Acharam que a gente quer estar caminhando para o fim? É isso? Bom, pessoal, então eu vou agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Eu vi muita gente que eu conheço, não sei se você viu gente conhecida daí também, mas enfim, eu quero agradecer a todo mundo. Eu não vou falar nome de ninguém para não ficar chato, tá bom? Mas enfim, de verdade, agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Eu só queria te agradecer mais uma vez. Eu adorei tudo, eu adorei o papo, foi ótimo. De verdade, muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Eu acho que você nos traz, pelo fato de ser uma live interdisciplinar, você nos traz elementos que nos, com muita potência para a gente poder pensar também a escola presencial. A educação remota, né? Principalmente nesse momento de indecisão, de volta ou não volta para o presencial, porque a gente também tem medo. E, enfim, obrigado pela contribuição, é isso que eu queria te dizer. E, assim, amei pensar a educação popular a partir desse outro humanizado, porque acho que é um pouco disso que a gente está pensando, precisando, e você foi fundamental nessa discussão com a gente aqui hoje. Obrigado, viu? Obrigada a você, querido, e a toda a sua família. Beijo para ela, que eu amo, viu? Muito prazer em reencontrá-lo aqui e em continuar essa história, viu? Eu adorei também, muito bacana. E depois a gente, olha, eu nem entrei nessa discussão do saúde na escola, viu? Quem sabe em outro momento a gente conversa esse tema aí que eu não entrei, eu acho que é um baita, um grande desafio, acho que é um dos desafios maiores desse momento da pandemia daqui para frente, e é o setor
né, que mais está, enfim, queimando cabeça aí para ver como fazer. E aí a gente viu, por exemplo, a Espanha contratar, não sei, 100 mil professores. Ouvi uma live dessa aí. Então, não tem como voltar sem dar as condições da escola funcionar, né? Assim Sim. como a gente fala que o povo não tem como ficar em casa sem direitos, a escola também não tem como voltar sem garantir plenitude de segurança para as nossas crianças, os nossos trabalhadores que vão e voltam nesses ônibus lotados, que é o Sim. pior, né? Sim. Enfim, mas a gente volta em outras conversas. A gente Agradecer a volta, a gente todo conversa. mundo. E assim que tudo isso passar, eu acho que nas férias de janeiro de 2022 eu volto para Recife e aí a gente se vê de novo. Tá Com bom? certeza, vem cá. Um E eu abraço. quero estrogonofe de camarão. Prometido. Então tá joia. Lívia, obrigado de novo. Beijo. Pessoal, Beijo. boa noite para vocês. Obrigado e até a próxima. Boa Tchau. noite, gente.